Olá, eu sou a Ana Elisa Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre tecnologias na educação. Esse é o tema de um dos capítulos do livro Escrever Hoje, da Parábola Editorial. Como nós podemos produzir sentido hoje? Não apenas lendo, como também escrevendo. E eu estou me baseando principalmente no professor Günter Kress, conhecido autor da semiótica social. Ele tem alguns livros que são bastante lidos no Brasil. De novo, como é que a gente pode produzir sentido na leitura, mas principalmente na produção de textos? O primeiro aspecto que eu levanto aqui é a questão tecnológica. As tecnologias digitais vão ficar no centro dessa preocupação. Algumas tecnologias digitais ajudam a gente a fazer coisas que a gente dificilmente faria sem elas, ou a gente nem tinha experiência de fazer e aprende a fazer porque elas dão essa possibilidade. Algumas coisas só seriam possíveis com conhecimentos, ferramentas, técnicas muito especializados que a gente não conseguiria alcançar assim intuitivamente, e as tecnologias digitais trazem para nós de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira que a gente consiga operar sem tanta especialização. Tem algumas questões que sempre incomodam também, de alguma maneira, a gente está sempre esbarrando nelas. As aulas de língua portuguesa muitas vezes não são as aulas em que os recursos semióticos, a multimodalidade aparecem mais. Isso é bastante impressionante. Algumas disciplinas como geografia, biologia, física, usam muitos recursos de imagem, por exemplo, que nas aulas de português a gente não usa ou evita até. Então é importante que a gente consiga entender uma coisa fundamental para quem trabalha com redação, com texto, com produção de texto, com leitura. Os textos são compostos de todas essas linguagens. Não dá mais, e o Günter Kress fala isso claramente num dos livros dele, de 2003, não dá mais para imaginar texto, conceituar o texto como alguma coisa estritamente linguística, estritamente verbal. E isso já parece bastante óbvio para todos nós. O texto é aquela composição inteira, como que ela carrega de imagem, de layout, de áudio, do que tiver. Então dizer que uma coisa é texto é muito amplo, a gente precisa tratar desses elementos com mais especificidade, porque texto é a composição inteira. Uma das perguntas que nós professores costumamos nos fazer é como que eu poderia melhorar, trazer mais opções, mais recursos para a minha aula e para o meu aluno aprender. No caso eu estou falando aqui da produção de texto, que é o meu tema. E a gente faz esse tipo de experimentação com as tecnologias que chegam. Algumas se integram mais, outras menos. Nós estamos aí há muito tempo já preocupados com a integração das tecnologias digitais que trazem todos esses recursos. Uma tela, um telefone, um computador, em que eu consigo trabalhar texto e imagem, consigo trabalhar áudio, consigo trabalhar recursos que estão integrados nessa tecnologia. Tem um livro do Günter Kress, um livro de 2003, em que ele diz o seguinte: a atual paisagem comunicacional pode ser caracterizada pela metáfora de sairmos do dizer o mundo para mostrar o mundo. Então é muito mais difícil usar sempre o mesmo recurso para qualquer coisa que a gente queira dizer. É um pouco o que a gente obriga as pessoas a fazerem quando a gente só ensina a linguagem verbal para qualquer tipo de comunicação ou de expressão. A gente acaba dando pouca oportunidade de mobilização de outras linguagens, de outros recursos, para dizer o que se quer dizer. É muito importante, portanto, saber dos recursos, mobilizar esses recursos e produzir esses textos que podem ser textos multimodais, nesse sentido de textos mais intensamente multimodais. O Kress e o Van Leeuwen, eles dizem em vários textos que todo texto é multimodal, e eu concordo plenamente com isso, não consigo ver de outro jeito. Mesmo um texto que seja feito aparentemente só de palavra, ele tem um componente visual também na própria palavra, por exemplo, na escolha dos tipos, da fonte, do tamanho, do espaçamento, da largura da linha, todas essas escolhas
que os designers gráficos costumam ter que fazer quando vão projetar os textos que a gente consome, que a gente lê. Quando a gente fala, então, em texto multimodal, na verdade a gente está dizendo de uma intensidade de multimodalidade num espectro que vai de um texto de baixa multimodalidade, vamos dizer assim, a um texto de alta multimodalidade. Sendo, portanto, impossível um texto de zero multimodalidade, nem para falar, nem para ler. Numa outra sessão, tem uma analogia que eu gosto de fazer, que é a do professor como editor. Editor no sentido de que ele é uma pessoa que seleciona materiais, ele é uma pessoa que produz materiais, é alguém que precisa escolher e dar uma certa ordem, uma certa harmonia para o que ele vai fazer. Ele pensa numa certa lógica de ensinar algum assunto. Nesse sentido, essas tarefas são parecidas. Ele cria, em muitos casos, um certo catálogo do que ele vai entregar para os estudantes, com o que ele vai conectar aquilo. É claro, de uma maneira que não seja completamente fechada e que acabe intimidando as pessoas a colaborarem, a trazerem outras informações, outras bibliografias. Portanto, estou pensando aqui nesse professor que chega com uma tarefa, no caso, por exemplo, da produção de texto, e diz, nós vamos fazer isso, mas é importantíssimo pensar que recursos nós precisamos mobilizar para fazer isso. Esses recursos dizem respeito ao material, ao modo de circulação, dizem respeito ao próprio texto, às palavras que nós vamos escolher, mas dizem respeito também aos materiais que nós vamos usar, ao tipo de tecnologia que nós vamos usar para fazer isso. Quanto mais linguagens a gente conhece, quanto mais recursos de linguagem a gente conhece, quanto mais a gente consegue mobilizar esses recursos, harmonizar esses recursos, ou fazer isso conscientemente, melhor. Algumas coisas são muito importantes de saída para a gente trabalhar desse jeito. Trabalhar com tecnologias, trabalhar com a ideia de multimodalidade, trabalhar com a noção de que multimodalidade, todo texto é multimodal, de que a multimodalidade não é uma peculiaridade, não é uma atipicidade dos textos, ao contrário. E quando a gente pensa isso para ler, para olhar para os textos ao nosso redor, a gente acaba tendo que pensar também, coerentemente, que as pessoas vão produzir os textos dessa maneira. Não tratar as modalidades como se uma fosse melhor que a outra, uma fosse pior que a outra, uma fosse rudimentária, a outra não. É muito comum a gente ver alguns textos, alguns trabalhos que tratam, por exemplo, a oralidade como uma coisa primitiva, uma coisa limitada em certo sentido, a escrita como uma tecnologia mais civilizada, mais valorizada e ao mesmo tempo, como a gente já está noutra época, as tecnologias digitais como avanços, né, civilizatórios. É importante a gente saber que as tecnologias digitais estão à nossa disposição. Elas não estão à nossa disposição 100% para todos, democraticamente, do jeito que a gente gostaria. Mas, em alguma medida, estão à disposição, mais do que já estiveram. E nós podemos aprender uma série de recursos para produzir texto hoje em dia. Fora da escola, as pessoas estão sabendo disso muito bem. É muito comum que aconteça alguma coisa, algum fato muito divulgado, muito importante, ou muito engraçado, ou muito trágico, e imediatamente comecem a circular textos que foram feitos pelas pessoas, textos que, né, não necessariamente têm assinaturas, né, textos de autorias consagradas, nada disso. As pessoas começam a mobilizar os recursos que elas têm, muitas vezes no celular, para produzir coisas como memes, vídeos, piadas, tirinhas, feitas com os recursos digitais, e misturam ali palavra, imagem, áudio, vídeo, fazem edição, e isso é muito importante, muito interessante. Fora da escola isso já acontece com muita frequência. A nossa questão é como que a escola conseguiria se apropriar desse tipo de conhecimento e fazer isso ser um pouco mais consciente, tratar isso como uma coisa que pode ser estudada, pode ser ensinada. Não é que as pessoas tenham que perder a sua espontaneidade para fazer isso, mas na escola a gente precisa saber como isso tem funcionado e como isso pode ser para a produção de texto, porque produção de texto não é há muito tempo, se é que algum dia já foi, aprender só a palavra. Nesse sentido, é uma palavra que muita gente tem antipatia, mas já que o Crass fala em
poder semiótico, né? Na expressão dele em inglês é semiotic power, ele fala isso, então nós vamos usar o poder que ele está dizendo ali. É uma forma de empoderamento nesse sentido. A pessoa chega sem saber usar o recurso, sem saber que ela poderia dizer aquilo daquela maneira, e à medida que ela vai estudando isso, que a gente vai se exercitando nesse sentido, a pessoa começa a entender que ela pode produzir um texto com mais recursos, que vai dizer melhor o que ela gostaria de dizer. Se você sabe o que você quer dizer e consegue compor um texto usando os recursos semióticos de várias naturezas, consegue mobilizar esses recursos, consegue trazer todos eles pro tecido do que você está querendo dizer, tanto melhor. O Crest chama isso de poder semiótico, porque à medida que a gente vai conseguindo mobilizar mais recursos, a gente vai aumentando o nosso poder de expressão, o nosso poder de dizer, o nosso poder de fazer algum efeito sobre o nosso diálogo aí em sociedade. Eu não acho que nós, professores, tenhamos a obrigação de colocar tecnologia nas nossas aulas a qualquer custo, é claro que não. Mas se elas existem e se eu as conheço, eu preciso me perguntar, faz sentido? Tem alguma conexão isso com o que eu poderia fazer? Qual é o objetivo dessa minha atividade? Qual é o objetivo disso que eu quero ensinar, né? O que é isso que eu quero ensinar? A tecnologia que eu estou avaliando aqui como uma possibilidade para atingir esse objetivo, atende a esse objetivo? Atende ao meu objetivo? Atende ao objetivo dos alunos? Faz diferença? Eu poderia dar uma aula sem ela e ser a mesmíssima coisa, eles aprenderem as mesmas coisas? Ou quando eu ponho essa tecnologia ali a meu serviço, a nosso serviço, ela muda alguma coisa? Por exemplo, ela facilita ou ela acelera, as pessoas entendem mais rápido, entendem melhor o que elas podem fazer. Se isso fizer diferença, pode ser que seja mesmo mais legal eu passar a usar aquilo na minha disciplina. Esse recurso que eu escolhi para usar, ele substitui um recurso mais tradicional ou ele potencia esse recurso mais tradicional? Eu consigo fazer mais usando aquilo? Ou é uma coisa completamente nova que eu não poderia fazer com nenhum outro recurso tradicional? Uma coisa nova que vai me dar uma nova maneira de ensinar o que eu pretendo ensinar. E uma coisa importante, eu estou querendo só usar um recurso mais moderno para atender alguém, para aderir a alguma obrigação que estão me dando, ou de fato aquilo faz sentido para mim? Eu acho que é muito importante a gente de fato ver sentido nas coisas que a gente está fazendo. E uma coisa muito importante, que é a última frase aqui do meu texto. Ler e escrever são a base para pensarmos todas as formas de expressão de que dispomos hoje. É muito importante a gente não se esquecer de que a leitura e a escrita estão na base de tudo. Mesmo quando a gente usa a última tecnologia digital, o aplicativo mais recente 5.5 final, mesmo quando a gente pensa em cultura digital, a gente está falando em leitura e escrita. A base dessas tecnologias todas, ou o que a gente tem que fazer ali para usar os recursos, tem a ver com ler e escrever. Isso é muito importante.